Amados irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua família, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra do Senhor, né? Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Aqui nos diz a palavra, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas nos diz a palavra, irmãos, que Jesus, ele vai para um lugar orar. Enquanto isso, os discípulos entram num barco e vão para o mar, né? E ali, a uma certa hora, houve uma grande tempestade naquele mar. De uma forma tão grande que os discípulos tiveram medo. Eles ficaram apavorados. E Jesus orando, porque Jesus orava, irmãos, nós precisamos orar, né? Buscar a presença do Senhor. E ali ele vem caminhando sobre as águas a encontrar com os discípulos em meio àquela tempestade. E os discípulos, olhando para ele, pensaram que fosse um fantasma. E Jesus disse assim: tem de bom ânimo, não temais, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo caminhando sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro foi. Enquanto Pedro estava com os olhos fitos em Jesus, ele já ia sobre as águas caminhando. Mas quando ele começou a olhar para as águas, ele começou a afundar, irmãos. O que essa palavra vem nos falar nesse dia? Nesse momento, nesse tempo? Irmãos, essa pandemia, né, tem afligido a muitos. Ela tem, assim, às vezes tentado até nos fazer ficar amedrontados e às vezes tirar até a nossa paz. Mas se nós olhar para Jesus, nós vamos passar por cima de todas essas lutas, dessas adversidades. Mas se nós olhar para o problema que está instaurado, nós vamos temer. E a gente temendo, a nossa fé, ela fica, né, vulnerável. Então, os discípulos temeram, mas Jesus foi ter com eles. E quando Jesus entrou no barco, houve bonança. Porque aonde Jesus está, há bonança. Onde Jesus está, há paz. Onde Jesus está, tudo fica tranquilo. Amém, irmãos? Então, se Jesus estiver conosco, dentro de nós, fazendo morada, vai haver uma paz tão grande que essas aflições que está aí fora não vai atingir o que está aqui dentro, porque o que está aqui dentro é o Senhor. E Ele é o príncipe da paz, né? Então nós temos que olhar para Ele. Nós temos que nos apegar à palavra. A palavra de Deus: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Irmãos, vamos olhar para Jesus. Não vamos nos desesperar. As notícias, às vezes, não são tão, né, assim, atrativas. Uma notícia que, se a gente olhar para o que está acontecendo e para as notícias, com certeza a gente se alarma. Mas se nós olhar para Jesus, nós vamos ter confiança, segurança, nós vamos ter equilíbrio. Nós vamos buscar orar. Nós vamos fazer o quê? Rever a nossa vida, os nossos valores. Irmãos, até porque, vamos ser bem sinceros, ninguém está aqui para semente, nessa vida um dia acaba. Se Deus te chamar hoje, como está a sua vida com Ele? Se Deus te chamar agora, o que você tem semeado, o que você tem feito aqui na terra? Como tem sido a sua trajetória aqui? Se o Senhor hoje te chamasse, se Ele chamasse a gente. Então, irmãos, nós temos que estar preparados a todo instante. Agora é porque está tendo essa luta aí, mas antes disso, quantas pessoas morriam de outras coisas? Né? Quantas pessoas já não estão aqui mais há muitos anos? Né? Desde que o mundo, que Deus criou, né, o homem, né?
Lá em Caim matou Abel, e ali começou a morte, entrou, né? Quando Adão e Eva pecou, a morte entrou, e as pessoas morrem. Chega uma certa idade que Deus dá para aquela pessoa que ele tem que partir. Seja por meio de pandemia, seja por meio de outros tipos de morte, mas a morte, ela vem. No tempo de Deus, né, ela vem. Para aqueles que... A Bíblia fala que Deus, irmãos, vamos ser bem sinceros, é a Bíblia, não é eu. A Bíblia fala, eu estou repetindo o que a palavra de Deus diz, que Deus tem compromisso com quem tem com Ele. Então o homem que busca o Senhor, que está essa pandemia acontecendo e ele está orando, Deus às vezes permite alguns ir, ele chama alguns. Porque até, irmãos, para a gente é muito difícil, mas a Bíblia diz que Deus se alegra com a morte dos santos, dos salvos. Deus, ele quer aqueles que são dele juntinho com ele lá, né? Então ele se alegra. Agora aqui para nós, humanamente falando, a morte é uma partida, é uma separação, né? Por um tempo, porque aqueles que partiram com o Senhor um dia vão se encontrar no céu, né? E aqueles que partiram sem Jesus um dia vão se encontrar no inferno. É triste, mas é a realidade. Então, irmão, nós temos que estar preparados. Agora está essa situação aí, uma situação que tem, né, ceifado muitas vidas, mas não cai uma folha de uma árvore, irmãos, sem a permissão de Deus. Deus, ele está no controle, né, de todas as coisas. A única coisa que Deus deixa o controle na mão do homem é o livre-arbítrio. O homem faz da vida dele o que ele bem quiser fazer, né? Porque nem Deus interfere. Mas a colheita é certa, irmãos. A Bíblia diz que ao homem, né, convém morrer uma vez, e depois disso segue-se o juízo. A Bíblia diz, lembra-se que és pó, e ao pó voltarás. Essa carne, irmão, se gloria de muitas coisas. Mas essa carne, quando nós partir dessa terra, ela volta para o pó. O espírito que Deus soprou lá na narinas de Adão, né, que é o fôlego de vida, Deus criou Adão do barro e soprou, né, na narina dele o fôlego de vida. O espírito volta para Deus, que é a vida, o sopro de vida que Deus deu. E a alma? Para quem será? A alma é eterna, irmãos. A alma é para sempre. Ela nunca mais terá fim. Então essa vida aqui, irmãos, é tão transitória. Você já pensou? Desde que Adão e Eva partiu da terra até hoje, quantas pessoas já partiram? Né? Uns partiram com Jesus e outros sem o Senhor. E isso não é uma brincadeira, isso é para sempre, é uma eternidade. Já escolheram, não tem mais como, é enquanto nós estamos aqui. Então está essa luta, está essa pandemia, está essa mortandade, mas uma coisa eu te digo, Jesus está no controle de todas as coisas. Vamos clamar a Ele, e eu falo sempre uma coisa, quem Deus poupar, não vai partir. Mas quem Deus chamar, vai, não tem como, irmãos. A vida está na mão de Deus, né? A não ser que a pessoa for lá e suicidar. Mas aí já está escolhendo o destino eterno, né? Porque ninguém pode tirar a vida, a não ser o Senhor. Então, irmãos, vamos rever nossa vida. Cada um de nós é um momento de reflexão. Se nós não refletir agora, vai refletir quando? Será quanto tempo cada um de nós tem de vida ainda na terra? Vamos buscar a presença do Todo-Poderoso. Vamos nos arrepender. Arrepender não é preocupar com a morte, é preocupar com a forma que vai partir dessa terra. Não é preocupar se eu morrer, preocupar em se eu morrer sem Jesus. E se eu morrer desconcertado? E se eu morrer em pecado? Isso aí que é a preocupação que o homem deveria ter. Irmãos, quantas pessoas tomam um tombo, bate a cabeça e morre? E não deu tempo para nada. Quantas pessoas têm um infarto fulminante e morre?
Irmãos, a nossa preocupação é, depois que nós partir dessa terra, o que nós tem preparado, para quem será? Eu não posso avaliar a sua vida. Eu posso avaliar a minha vida. E é isso que eu tenho feito. Vamos avaliar a nossa vida, a nossa situação. Se Deus, porque às vezes a pessoa pensa, irmão, ninguém gosta de pensar em morte, as pessoas acham que vai viver aqui para sempre. Irmãos, a morte é bíblica. Está aqui. Nós um dia vamos partir. Então, cada dia nós estamos semeando sementes. Nós estamos plantando para essa vida enquanto nós aqui tiver. E também para a vida eterna. Se nós partir daqui plantando sementes ruins, certamente, se não arrepender, o destino eterno será terrível. Mas se nós estiver plantando a boa semente, a palavra de Deus, o amor, né? Nós, irmãos, vamos estar partindo um dia dessa terra de mãos dadas com Jesus. Então vamos pensar, naquele momento ali, Jesus deu livramento, né, ali para os discípulos, que eles estavam em tempo de perecer de medo. Medo de quê, irmãos, que estavam? De morrer. Porque estava uma tempestade, eles estavam com medo de morrer, do barco afundar e eles perecer. Então, Jesus veio e falou, não temais, tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Então, Jesus está conosco, não temais, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Ele está conosco. E outra coisa, irmãos, se Deus nos chamar, se nós estiver firme com Jesus, nós vamos estar num lugar muito melhor do que esse. Muito melhor do que esse. Agora, para aqueles que recusaram Jesus, não confessaram Ele como Salvador, como a Bíblia determina, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, então é Deus que está mandando. E o homem prudente, o homem sábio deve obedecer o que a palavra diz. Se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus como seu Salvador e no seu coração você crer, você será salvo. Né? Vamos santificar a nossa vida, vamos consertar, reparar as brechas, né? Arrepender de todos os nossos pecados, pensamentos, atos, obras, palavras. E o Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, que Deus abençoe a sua vida e não tenha medo, tenha fé. Jesus está conosco. Ainda que, às vezes, é hora que a carne, né, ela fica turbada. Mas o salmista diz, porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, Ele é o meu Deus. Amém, irmãos? Deus te abençoa, que o Espírito de Deus conforte seu coração, console a sua alma, conforte as famílias enlutadas e que a gente possa olhar para isso tudo e começar a rever a nossa vida a cada instante. A cada instante. Ontem passou. O amanhã, não existe amanhã, irmão. Quando chegar o amanhã já vai ser hoje. Amanhã não existe. Quando amanhã chegar, já vai ser hoje. Então, irmãos, em nome de Jesus, fica firme na fé. Faça como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guarde a fé. Não temais. Jesus está conosco, ainda que tudo parece que o mar está revolto, que as ondas tentam nos assolar, mas Jesus, Ele está conosco, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo de Deus também está conosco. Ele é o Consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tenha uma tarde de bênção, uma tarde de paz. E o que nós precisamos, irmãos, tudo o que nós precisamos é ter Jesus. O mais Ele fará por nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai faltar fé.
porque Jesus está conosco. Amém, irmãos? Deus te abençoe.